turma do canal UOL. Bom, mas vamos falar daquele vídeo, Reinaldo. Bolsonaro postou hoje um vídeo de uma entrevista dada no dia 11 de março, em que ele falou sobre a eleição de 26, falou sobre qual vai ser a posição de Tarcísio em 26. Veja aí qual foi a entrevista que ele compartilhou. A gente separou o trecho aqui do UOL. Vamos ver. Presidente, o senhor é candidato no ano que vem. Nós dois seremos candidatos. Os dois? Os dois. Ele Senhor- ganha para reeleição ou representa. O senhor tem sido aconselhado Não ao aparecer como candidato é uma negação à democracia. Qual foi o crime cometido? Reunir com embaixadores? Tenha santa paciência. Mas o senhor tem sido aconselhado a abrir mão da candidatura uma vez que está Um elegido? conselho, uma coisa você dá, o outro recebe se quiser, tá ok? Por enquanto, eu sou candidato, porque digo pra você, é uma negação à democracia. Estamos no risco da Venezuela, lá os dois opositores, o Maduro, né, que é a Maria Corina e o Capri, não puderam vir candidato. Tá vendo a Romênia agora? A Suprema Corte tirou o mandato do candidato de direita eleito. Bom, tá aí, né? É um trecho do que disse o ex-presidente Bolsonaro nessa entrevista, respondendo ao repórter Vinícius Murad, da CNN. A declaração foi num evento, né, na capital paulista, ao lado do Tarcísio. Lembrando que o Bolsonaro está inelegível, Reinaldo, até 2030. Isso. E ele, o que é significativo, o que é importante aí, é ele ter repostado esse vídeo hoje, né? Ele está repostando esse vídeo hoje dizendo: Tarcísio não é candidato à presidência da República. Sem a minha anuência, não existe candidato à presidência da República. Na direita insiste nisso, aliás, nesse vídeo. Ele diz... E por que ele está fazendo isso? Porque a movimentação do Tarcísio para transformar a sua candidatura, para apelar à expressão de um filósofo, num imperativo categórico, nunca foi tão forte, né? O Tarcísio criou um programa de combate à pobreza que, num estado de 45 milhões de pessoas, vai atingir 35 mil famílias, no prazo de 2 anos. O programa ainda não existe. Ele fez uma solenidade para anunciar que vai criar, que essa também é uma modalidade muito comum no Brasil. Você inaugura até pedra fundamental, você inaugura até assinatura. Né? Estou aqui assinando, faz um ato, faz você. Então, basicamente, você tem a intenção, né, de criar um programa de combate à pobreza, insista-se, para, num estado de 45 milhões, 35 mil famílias. Eu não conheço detalhes do programa, não estou dizendo que o programa em si vai ser ruim. Uma primeira coisa que eu faço é colocar em perspectiva um programa para 35 mil famílias. Quando a gente olha o tamanho do Bolsa Família, quando a gente olha, sei lá, o programa Farmácia Popular, com o qual o Bolsonaro tinha acabado. Quando ele acabou, havia pouco mais de 20 milhões de pessoas inscritas. Não tinha dinheiro, né? Não tinha mais. Hoje, já tem quase 24 milhões. Quando a gente olha isso, quando a gente olha a retomada do Bolsa Família, a Minha Casa Minha Vida, desculpe, com o tamanho que tem, então a gente tem uma noção do que são os programas federais de atendimento à pobreza, ou que nome tenha, né, como queiram chamar, a gente compara com esse do Tarcísio. Só que esse, diz ele, é muito diferente. Ele não ataca o Bolsa Família explicitamente, mas há um ataque implícito na linha: estou inaugurando uma nova forma de combater a pobreza no Brasil. E aí o discurso é muito impressionante, porque nós vamos ver, isso foi dito ontem, na solenidade, ontem, né? Tem até uma noticiazinha na imprensa: o Nunes não estava no palanque junto com ele, né, no palco, o que será? Né? O vice-governador também saiu antes. Mas a gente vai ver um vídeo agora para saber o que é isso. Isso é
programa de combate à pobreza ou parece outra coisa? Vamos colocar o vídeo. O mais importante é a fé, a crença que é possível superar a pobreza. Isso é o mais importante. De todos os componentes desse programa, a crença que tem que estar na cabeça de cada pessoa, a gente vai permitir de fato a emancipação. Num trabalho que é constante, um trabalho que não para. Uma família alcançou a emancipação, já entra outra, nós vamos fazer várias ondas. Eu acredito que é possível superar a pobreza. Eu acredito que é possível fazer com que essas pessoas, com os incentivos corretos, eu acredito que essas pessoas vão conseguir superar cada passo. Eu acredito que essas pessoas vão conseguir se emancipar. Baseado na fé? Então, aí eu tenho alguns problemas. O pobre perdeu o direito, inclusive, de eventualmente ser agnóstico. Ah, não, eu estava falando fé em outro sentido. Eu estava dizendo, o principal ingrediente desse programa é a crença, é a fé de que a pessoa pode sair da pobreza. Vai ter um teste de convicção? É isso? Parece papo de coach, né? Completamente. Meu querido pobre, sente aqui. Oi, pobre. Pois não. Tudo bem, pobre? Tudo. Você acredita que você pode deixar de ser pobre? Se a pessoa disser, oh, sim, acredito, não, e também sou temente a Deus, eu estou absolutamente convicto. Então, pobre, você vai ter assistência. Pobre, você acredita que é possível sair da pobreza? Olha, é difícil, viu? Porque, né, a situação é bastante complicada. Ah, não. Você não tem convicção. Se você não tem convicção, você não vai conseguir. Isso me lembra o Pablo Marçal fazendo as pessoas subirem lá, acho que é o Monte dos Marins, que chama, né? Aliás, ele virou réu ontem em razão disso, né? Depois as pessoas tiveram que ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, porque estava todo mundo morrendo de frio, não tinha como, e ele foi ser ouvido no dia seguinte, ele disse, porque as pessoas não tinham convicção suficiente. Quem tinha, enfrentou tudo. E quem não tinha, bom, ficou no meio do caminho, porque a vida é assim, apresenta um monte de dificuldades, etc. Aí você transforma o problema numa metáfora e está tudo resolvido. Agora, veja, aí diz assim, com os incentivos corretos. Quais são os incorretos? Por exemplo, Bolsa Família, é preciso manter criança na escola. É um incentivo correto ou incorreto? Segundo o Tarcísio, mais importante do que isso é a fé. Note, não conheço, insisto, o programa até porque não existe ainda. Mas isso é uma conversa que cola em muitos setores. Na fase em que Odete Reutemann é musa sensata, deixou de ser vilã, como há 38 anos, e hoje virou um ponto de ancoragem de expectativas. Olha que coisa. Hã? Até porque está cheio de Odete Reutemann no Congresso. Hã? Existe um... Você sabe disso? Existem críticas severas ao Bolsa Família. Tem um monte de gente que acha que o Bolsa Família é programa para vagabundo. É programa de gente que quer se encostar. É programa de um país que não incentiva o empreendedorismo. Aí vem com esse negócio. Então, eu vou fazer o bom programa de combate à pobreza. Não, ele não vai atingir muitos milhões, vamos fazer 35 mil aqui. Né? Ah, mas e no Bolsa Família? Só vai entrando, não sai? Não sai, gente. O Bolsa Família tirou cadastro, quase 2 milhões de cadastros que foram anulados. Até porque no governo Bolsonaro se multiplicaram as famílias de uma pessoa só. Porque o cadastro ninguém mexeu, ninguém deu bola para o cadastro único. Né? E a ordem era, acabou, né? Estamos com a eleição pela frente, não vamos mexer nisso. Quem foi mexer no cadastro único depois foi esse governo. Isso é fato. Não adianta ficar bravo comigo, que isso é um fato. E o governo está revendo as famílias de uma pessoa só, que na verdade as pessoas se dividiam, diziam ter 2 famílias,
para receber o benefício 2 vezes. Enfim, a vida dura, não é tanto dinheiro assim, as pessoas tentam, né? Mas agora o Tarcísio diz, oh, não. E claro que isso é um programa... E o que eu chamo a atenção, veja só, ontem o Lula anunciou 130 mil casas do Minha Casa Minha Vida. Se você pegar o noticiário de ontem, ele só tomou porrada. As usual. O Tarcísio lançou esse troço, ficou parecendo o Moisés dos programas sociais, né? Michelangelo, quando fez Moisés, era tão realista e tão perfeita, né? A escultura, que tem a famosa frase, né? Que ele teria batido no joelho com ali o martelinho, né? Então, bateu no joelho do Moisés e disse, parla, né? E o Moisés é considerado a obra perfeita. Foi tratado Moisés e Michelangelo dos programas sociais. Um programa que ainda não existe. Veja, há um tom, claro, de juízo de valor nisso que eu estou falando. Eu acho muito ruim que se trate a questão social desse modo. O programa em si, como não existe, a hora que existir, eu avalio. Agora, eu estou avaliando a metafísica influente, para usar uma expressão do Humberto Eco. Qual é a metafísica influente? O Bolsonaro percebeu, opa, porque, veja, as coisas estão se estreitando para Bolsonaro. À medida que vai ficando claro que ele vai ser condenado, e sendo condenado vai para a cadeia, e obviamente não será candidato, mas ele insiste que o candidato é ele, já disse, revelou, disse a razão logo, claramente, né? Porque senão eu perco importância no processo. Só que a política tem uma dinâmica, né? Preciso saber quem, como é que vai ser, né? A quem ele dará a bênção. E começa uma suspeita razoável de que ele pretende dar a bênção a alguém do seu círculo familiar. Quem sabe a própria Michele. Porque, embora o Tarcísio lhe seja absolutamente fiel, e é fiel, né, nos valores, porque, convenha, né, nada tem mais a metafísica bolsonariana do que isso que a gente acaba de ouvir. Né? É um programa social que vem embalado numa linguagem absolutamente reacionária. Isso nada tem de social. Né? Isso é um discurso pobremente conservador. Rusticamente conservador. Por que pobremente conservador, rusticamente conservador? Porque o conservadorismo de escola, o conservadorismo para valer, o conservadorismo que tem raízes que são fincadas nas ideias que resultaram na democracia. Muito esquerdista não gostaria disso que eu estou falando, mas é que muito esquerdista também ignora que a esquerda raiz, a esquerda tradicional, a democracia para eles era uma mera questão tática, não era um ponto de chegada e tal. Enfim, as ideias puras da esquerda, elas não são democráticas, e com isso eu não estou fazendo juízo de valor. Né? Vá perguntar o que o Lenin achava da democracia, propriamente. Né? Não. Era outra coisa. De novo, não é juízo de valor. Eu estou tratando de história aqui. Né? O conservadorismo que resulta em ideias que defendem a democracia, o conservadorismo defende instituições também. Ele é diferente do reacionarismo. Isso é uma concepção reacionária. Assim como é reacionário o Tarcísio defender a anistia para quem tentou destruir a democracia e o Estado de Direito. Só que a embalagem dele é outra. Obviamente, ele é muito menos bronco do que o Bolsonaro. Né? Não é? Ele é capaz de falar uma linguagem mais sofisticada e mais elevada do que o Bolsonaro. Ele tem trânsito em áreas do Supremo que o Bolsonaro não tem.
o Bolsonaro percebe que ele é o risco, né? Ele é o risco até porque ele é muito parecido com ele próprio, Bolsonaro, nos valores, mas ele é muito melhor. Segundo os olhos do grupo, da plateia bolsonarista. Então, ele está combatendo duramente. Hoje, o adversário político do Bolsonaro, como as coisas estão, é o Tarcísio. O Bolsonaro viu esse negócio, e os bolsonaristas sabem que isso que eu estou falando é verdade. Né? Eles ficam meio impedidos de fazer a crítica, porque ficam meio... Afinal de contas, Tarcísio pode ser nosso homem e fazer o quê? Né? Mas hoje ele é o candidato das elites, ele é o candidato do capital, ele é o candidato de uma parte importante do capital produtivo também, ele é o candidato do agro. Então, e como a gente viu o tratamento dispensado, um programa que nem existe ainda, né? O Bolsonaro percebeu, eu preciso lembrar que eu ainda estou no jogo. Mas ele está no jogo, Reinaldo, para ser candidato? Não. Porque está inelegível e vai ser preso. Mas ele ainda pode ungir nomes com peso eleitoral. Né? E ele está falando para o Tarcísio, eu estou aqui, sozinho não avança. Mas isso é cada vez menos verdade. Porque no campo da direita, a candidatura do Tarcísio está se impondo. O que ele está procurando é justamente aquele negócio, não tem como eu não ser, vou ter de ser. E que se chegue para Bolsonaro e diga, desculpe, não tem como ele não ser. Né? O que a gente vai tentar arrancar dele agora é o compromisso de que ele pode tentar livrar sua barra se for eleito. Né? Essa é a natureza do jogo. É isso aí.